tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso YouTube. E olha só, esse vídeo ele é específico para iniciantes. A gente vai falar um pouquinho sobre lógica de programação. Então, vai ser meio que um mini curso de lógica de programação. E ao final do vídeo, a gente vai fazer 3 desafios do zero, tá? Eu vou fazer junto com você esses desafios, esses algoritmos, tá? Utilizando os conhecimentos que a gente vai aprender e também eu vou te passando dicas de funcionamento, tá? Então, nesse vídeo aqui, tanto você vai aprender a parte teórica da lógica de programação, como também a parte prática, tá bom? Uma coisa interessante, uma dúvida, na verdade, que muitas pessoas têm antes da gente começar o conteúdo de fato, que é o seguinte: preciso estudar lógica de programação antes de começar a, de fato, aprender a programar? Essa é uma das perguntas. E a outra é: eu preciso saber tudo, ficar assim especialista em lógica de programação para depois começar a aprender a programar? E, bom, vamos responder as duas perguntas com uma resposta só, tá bom? Seguinte, muita gente acha erroneamente que para você começar a aprender a programar, tipo assim, você não sabe nada de programação, você está começando agora. E para você começar a programar, você precisa ter um conhecimento de lógica. Ou até, tem gente que acha que você tem que ser bom em matemática. Isso é um mito, tá? Não tem que ser bom em matemática. Aliás, eu não sou bom em matemática. Enfim, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. O ponto é o seguinte: você vai, conforme for aprendendo a programar, você vai desenvolvendo mais a sua lógica. Ou seja, você vai trabalhando esse processo enquanto você programa. Entende? Então é tipo assim, precisa ser musculoso para fazer academia? Não, né? Você pode começar a academia e você vai ganhando um músculozinho, espero eu, conforme você vai fazendo a academia. Concorda? A mesma coisa é com lógica. Você não precisa de lógica de programação antes de aprender a programar, tá? Você vai aprendendo a lógica e você vai desenvolvendo isso conforme você vai avançando. Mas existem alguns conceitos principais, assim, 5 conceitos, na verdade, principais, que você, sabendo eles, vai ajudar você quando você estiver aprendendo a programar. Então, não é pré-requisito, novamente, tá? Mas vai ajudar você se você souber desses conceitos bonitinho quando você for aprender a programar, tá? Então, esse aqui não é um curso completo de lógica de programação. Esse aqui é meio que um vídeo / mini curso de lógica de programação, tá? Vou tentar deixar ele o mais curto possível e o mais direto possível para você também. Então, vamos lá. Vou vir aqui para minha tela, que eu vou te explicando algumas coisas na prática e aí depois a gente vai fazer esses desafios que eu falei para você, tá? Então, vamos lá. Existem 5 conceitos que a gente precisa aprender de lógica de programação que são muito benéficos para você. O primeiro conceito: variável. O que significa isso? Lá na sua aula de matemática, você muito provavelmente, o professor foi lá e botou, x é igual a 2. Então isso significa que x mais 2 é igual a quanto? Aí o que você faz? Você diz, beleza, a conta é x. X é igual a 2, então aqui é 2. No lugar do xzinho é um 2, certo? 2 mais 2 igual a 4. Ok. Variável é exatamente isso. A diferença é que na programação, variável não precisa ser uma letra. Ela pode ser um nome. Então, por exemplo, idade, nome ou qualquer outra coisa, né? Pode ser um conglomerado de letras e não simplesmente uma letra, como geralmente é na matemática, tá bom? Então, eu posso ter aqui idade igual a 90. E aí eu posso fazer uma conta. Idade mais 10 vai ser o quê? 100. Concorda? Então, é tipo isso. O conceito é o mesmo, tá? E tem uma outra diferença. Na matemática, obviamente, a gente está trabalhando sempre com números. Na programação, você pode trabalhar com texto, com número quebrado, né, que a gente chama de decimal, enfim. A gente pode trabalhar com conceitos, um conceitozinho chamado Boolean, que é basicamente ligado, desligado. É o conceito de ligado e desligado, literalmente, tá? Então, tem várias coisas que eu posso armazenar dentro de uma variável e não apenas um número, tudo bem? Então, por exemplo, nome Boniek, eu posso armazenar. E aí depois eu crio uma outra variável, idade 90. Ou seja, eu tenho uma variável chamada nome, que tem Boniek, a palavra Boniek, tá? E eu tenho outra variável chamada idade, que tem o valor 90, o número 90, certo? Então, esse é um conceito bem simples, bem básico de programação, que na lógica de programação é importante a gente entender, tudo bem? Então, show de bola. O próximo conceito que a gente tem que entender é o conceito de input.
Na verdade é input e output. Então vou até botar aqui, ó. Input, output. O que é que significa isso? Palavras em inglês só para confundir as pessoas, né? Significa basicamente receber dados ou exibir dados, certo? Exibir, devolver, por exemplo, tá? Então, faça uma conta e me devolva o valor. Então, é basicamente um output. Legal? Então, traduzindo isso um pouco mais para a prática. Quando eu vou receber dados, significa o seguinte: ou eu vou receber dados que o usuário preencheu, então tipo assim, um formulário, o cara põe o e-mail e a senha. Eu tenho que receber esses dados que ele digitou, certo? Eu faço alguma coisa com eles e eu devolvo algum resultado, devolvo alguma informação. Ah, você acertou, ou então, você errou, enfim, certo? Então, eu recebo os dados geralmente de um usuário ou de um outro sistema. Eu posso, vou consultar, o cara quer, sei lá, saber o preço do frete. Aí ele faz o quê? Ele me manda, eu sou o sistema, tá? Ele me manda o CEP, por exemplo. O que eu faço com esse CEP? Eu vou pedir aos Correios, Correios, me fala aí quanto é que custa tal frete com peso tal, não sei o que lá, não sei o que lá. O Correio devolve pra gente essa informação, a gente pega a informação e dá para o usuário, vai levar 1000 dias e vai custar R$1 milhão o seu frete aqui. Pronto, show de bola. Então, receber dados é quando eu recebo, o sistema, tá? Recebo dados de alguém, ou de um usuário, ou de um outro sistema também, do mesmo jeito. E exibir dados é quando eu estou pegando alguma informação e eu estou devolvendo ela, ou então eu estou exibindo na tela, por exemplo, tá? Estou simplificando, claro, esses conceitos para você entender. Então, é importante a gente saber pelo menos essa diferença entre o input, que é quando você recebe, in significa dentro, tá? Então, input, eu estou recebendo alguma informação. E output, out significa fora. Então, eu estou mandando alguma informação, eu estou devolvendo alguma informação ou exibindo, né, alguma informação, tá? Conceitozinho simples também. Então, vemos variável e vimos o conceito de input e output, tá? Vamos agora para o conceito chamado condicional, tá? O que é que significa condicional? Significa basicamente quando eu faço uma verificação de alguma informação antes de prosseguir com o meu sistema, por exemplo. Então, o que é que significa isso? Vamos já começando a fazer, como a gente vai aprendendo, eu já consigo colocar na prática algumas coisas. Então, olha só que legal. Receber a idade do usuário, certo? Então, eu coloco isso daqui, significa o quê? Que eu vou ter um campinho lá e que o usuário vai digitar a idade dele, por exemplo. Então, vamos supor que aqui vou receber a idade do usuário. O cara digitou, eu armazeno esse valor que ele digitou em uma variável para eu poder usar ela no futuro, tá? Então, vamos botar aqui, por exemplo, idade igual a 90. Ou seja, o cara digitou 90 lá. Ok, perfeito. Agora que a gente vem para a segunda parte, que é a condicional. Vamos supor que esse sisteminha, eu quero dizer se o cara é maior ou menor de idade. Então, o que é que significa? Quem é maior de idade? Quem tem idade superior a, igual ou superior, né, a 18. Quem é menor de idade? Quem tem idade inferior a 18, por exemplo. Então, a gente vai fazer o quê? Uma condicional, ou seja, a gente vai criar uma condição para executar alguma coisa. Em outras palavras, eu posso ter a mensagem exibir, aí eu vou colocar aqui entre aspas para a gente saber que é uma frase, tá? Eu estou exibindo. Então, vamos botar exibir, você é de maior. Então, eu tenho essa exibição aqui, mas eu só quero exibir essa frase se o cara de fato for de maior. Então, eu vou englobar esse comando em uma condicional. Então, ele só vai ser executado se alguma condição for satisfeita. Deu para entender, né? Então, olha só que legal. Se idade for maior ou igual, esse símbolozinho eu vou explicar já já, tá? Mas o maior você entende, né? E o igual também, só estou juntando. Maior ou igual a 18, então, 2 pontos. E aí eu vou colocar esse comandinho aqui, eu vou dar um tabzinho, né? Vou dar um espacinho, só para você saber que esse comando, ele só é executado se essa condição aqui estiver satisfeita. Então é tipo assim, eu estou criando uma caixinha que esse cara só é executado se entrar nessa caixinha. E para entrar nessa caixinha tem que ter a chave. Qual é a chave?
A variável idade tem que ter um valor maior ou igual a 18. E aí eu posso colocar um caso contrário. Então, se a idade for maior ou igual a 18, então, aí exiba assim a frase você é de maior. Caso contrário, dois pontos, exibir, você é de menor. Deu para entender? Esse processo, a gente já está aprendendo muito sobre algoritmos e muito sobre lógica de programação. Olha só que legal, vou repetir para você. Ó. Primeira coisa que a gente fez nesse nosso programinha aqui, a gente recebeu a idade do usuário. Ok, recebemos aqui, o cara digitou 90, tá? Depois, se a idade for maior ou igual a 18, então exibir a frasezinha você é de maior. Caso contrário, exibir você é de menor. Se o cara não é de maior, ele é de menor, obviamente, certo? Então, nesse caso aqui, a gente acabou de fazer meio que um programinha. E aí eu aproveitei esse programinha para ensinar para você o conceito de condicional, que é o conceito que eu crio uma condição para algo poder ser executado depois. Ok? Beleza. Nos desafios, inclusive, a gente vai fazer muito isso, a gente vai praticar muito isso no mundo real, criando mesmo aqui. Então, você vai aprender e solidificar ainda mais esses conhecimentos, tá? Então, vamos lá. Vimos, só recapitulando, vimos variável, vimos input e output, vimos condicional, agora vamos ver o último conceito desses gerais, né, para a gente poder cair nos desafios, que é o conceito de loop. Loop significa o quê? Quando algo entra em loop, quer dizer que algo está sendo executado depois de novo, certo? Então, um loop ele pode ter dois tipos de funcionamentos, tá? Um loop ele pode ser uma repetição por x vezes, então tipo assim, repita 10 vezes esses comandos aqui. E aí a gente cria uma bolhazinha dentro vários comandos e esses comandos vão se repetir 10 vezes, por exemplo, tá? Então eu crio uma repetição finita, em outras palavras, tá? Tem uma outra forma de fazer um loop, que é enquanto e eu coloco uma condição. Ou seja, enquanto tal condição for satisfeita, executa alguma coisa. Entende? Então, tipo assim, eu tenho um programa que vai ficar sendo executado aí por toda a minha vida, ele está implantado no meu cérebro, por exemplo, sei lá, um chip implantado no meu cérebro lá. E aí o que ele faz? Basicamente, quando eu ficar maior de idade, ele vai automaticamente fazer, enfim, baixar alguma informação aí para mim, certo? E aí instalar no meu cérebro. Tô brisando, mas vem comigo, tá? Só para assim te ilustrar e ficar bem legal de entender. Então, eu vou criar um loop e esse chip ele vai ficar rodando eternamente no meu cérebro, tá? Então, eu crio um loop para ele ficar repetindo. Esse loop vai ser o seguinte: enquanto a sua idade for menor do que 18, entende? Então, a idade vai ser o quê? Uma variável que ela está armazenado que valor nela? Minha idade, certo? Então, logo depois dessa definição, eu faço um loop. Eu digo enquanto a idade for menor do que 18, ou seja, enquanto eu for de menor, né? Você executa isso ou então não executa nada. Caso contrário, ou seja, quando eu ficar de maior, executa isso aqui. Deu para entender, né? Então ele vai ficar lá. Enquanto a idade não for menor do que 18. Enquanto a idade for menor do que 18. Enquanto a idade for menor do que 18. Então vamos supor que ele executa a cada 1 segundo. Então, toda a minha vida, enquanto eu for de menor, a cada 1 segundo ele vai estar lá verificando. Verifica. Quando eu me tornar de maior, 1 segundo depois, né? Ele executa de 1 em 1 segundo. 1 segundo depois, essa condição não vai ser mais satisfeita. Significa o quê? Que ele vai executar algum código lá que eu quis que ele executasse, para baixar alguma coisa e instalar no meu cérebro. Beleza? Deu para entender. Agora vamos para a prática. Vamos explicar aqui como é que a gente escreve, por exemplo, essa lógica, tá? Então, idade igual a, vamos supor que eu tenho 10 anos. Agora vamos fazer esse loop, tá? Então existe, como eu falei, dois tipos de loop. O loop do repetir e o loop do enquanto, tá? Ambos são loops. Ambos vão ficar rodando o tempo inteiro, só que um é meio que finito, né? Eu digo quantas vezes ele vai repetir, e o outro, ele tem uma condição associada a isso. Então ele fica repetindo infinitamente enquanto essa condição for satisfeita. Tudo bem?
Vamos para a prática. Então, vamos lá. Ó, vamos supor que eu quero agora fazer o seguinte, ó. Loop, coloquei que eu vou ter um loop, tá? E esse loop vai ser o seguinte, repetir 10 vezes. E aí dou 2 pontinhos, vou botar um espacinho para ficar no mesmo padrão, né, que a gente vinha usando. E eu vou executar algum tipo de comando. Que comando vai ser esse? Vamos, por exemplo, colocar aqui a variável idade. Ela vai receber um novo valor. Que valor vai ser esse? A própria variável idade mais 1. O que é que significa isso que eu fiz aqui agora? E aí eu estou ensinando para você loop, ao mesmo tempo eu estou te ensinando lógica de programação, ao mesmo tempo eu estou te ensinando alguns tipos de raciocínio que um programador vai desenvolvendo ao longo do processo, tá? Então, esse vídeo aqui está bem condensado, mas está te ensinando coisas extremamente importantes para você, tá? Então, olha só. Loop, ou seja, vai ficar rodando, né? Quantas vezes? Repetir 10 vezes. Então, ele vai repetir 10 vezes aqui esse comando aqui. Que comando é esse? A variável idade, ela vai ser igual a o valor da idade mais 1. Significa o quê? A primeira vez que esse loop rodar, que valor vai ter esse idadezinho aqui? 10, certo? Então, 10 mais 1, 11. Ele vai pegar esse valor 11 e vai atribuir na variável idade. Então, a idade agora vai ter 11, certo? Depois ele vai rodar de novo. Lembra, ele roda 10 vezes. Então, ele rodou a segunda vez. Na segunda vez, o que é que vai acontecer? Idade aqui vai ser 11. Ele vai aumentar 1, vai ficar 12. E aí, ele vai armazenar esse 12 na variável idade. Deu para entender, né? Então, ele vai rodar 10 vezes daqui. Significa o quê? Que ao final desse loop, né, quando ele terminar esse loop, eu posso colocar aqui, por exemplo, um exibir idade. Então, eu coloquei um espacinho aqui para mostrar para você que esse código aqui embaixo, ele está fora do loop, tudo bem? Então, como é que funciona? Definir a variável com valor 10, depois executei um loop que repete 10 vezes e aumenta 1 na idade. Quando terminar, eu exibi a idade. Que idade vai ser essa que vai ser exibida? Eu tenho 10, eu repeti 10 vezes, saí adicionando 1, ou seja, aumentei mais 10, né, em outras palavras, e a exibição da idade vai ser 20. Ou seja, ao final desse loop aqui, idade, a variável idade vai ter o valor de 20. Deu para entender, né? Isso aqui foi simples, fácil. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o outro tipo de loop, que é o enquanto, tá? Então, ó, enquanto, vou até botar o nome loop para a gente entender. Loop. Enquanto, e aí aqui eu tenho que botar uma condicional, certo? O enquanto quer dizer que alguma coisa, alguma condição tem que existir para ele funcionar. Então, ó, enquanto a idade for menor do que 18, por exemplo, faça alguma coisa. Então, exibo aqui, exibir, você é de menor. Tudo bem? Então, o que é que significa isso? Se eu só pegar esse código aqui e executar, botar num chip e executar ele, o que é que vai acontecer? Olha só. Idade é uma variável que vai receber o valor 10, certo? Depois eu tenho um loop, ou seja, ele vai ficar executando enquanto a condição for satisfeita. Que condição é essa? O valor de idade... Opa, eu arrastei aqui sem querer. O valor da variável idade, enquanto ele for menor do que 18, exibe aqui a frase você é de menor. Então, isso quer dizer que esse programa ele vai ficar eternamente rodando e exibindo o nome. Você é de menor, você é de menor, você é de menor, você é de menor. Por que que vai acontecer isso? Porque a variável idade ela não está mudando nunca. Entende o que eu quero dizer? Então, ela sempre vai ser 10. Logo, sempre idade vai ser menor do que 18. Logo, sempre a frase vai ser exibida. Então, não vai mudar nunca nada. Então, vai ficar exibindo a frase infinitamente até o fim do mundo, até queimar o chip. Beleza? Então, como é que eu faço aqui para mudar esse funcionamento? Eu posso fazer o seguinte. Eu digo, você é de menor, e logo depois eu coloco idade igual, e aí pegar idade do usuário. Faça alguma coisa que pega a idade do usuário, certo? Então, o que foi que eu fiz aqui agora? Vamos lá, vamos de cima para baixo. Defini uma variável chamada 10, idade 10, ok? Depois eu disse, ó, enquanto a idade for menor do que 18, faz isso aqui. Ele está executando esses dois comandos, tá? O primeiro comando,
exibe lá a frasezinha, você é de menor. Então, primeira vez que ele executou, pá, você é de menor. Ok. Logo depois, ele atualiza a variável idade com o quê? A idade real do usuário. Então, se o mundo não parar e o cara parar de envelhecer, a idade dele vai aumentar, certo? Então, em algum momento, esse 10 vai virar 11, 12, 13, enfim, e o cara vai sair dos 18, certo? Então, fez 20, ou fez 19, por exemplo, sei lá, ou fez 18, né? Porque aqui está a idade menor do que 18. Então, se a idade for 18, já não está mais satisfeita essa condição. Concorda? Então, em algum momento o cara vai fazer 18 anos. Fez 18 anos, pronto. O loop para de funcionar. Por quê? É enquanto tal condição for satisfeita. Como tal condição não é mais satisfeita, ele para de executar. E pronto, acabou a execução daquele loop específico. Tudo bem? Beleza. Aprendido agora esses conceitos, vamos para o desafio, vamos para a prática, vamos fazer de fato o negócio na prática, tá? E aí eu vou ler o desafio e eu vou fazer junto com você, vou desenvolver aqui junto com você, tá? Eu só peguei os desafios, eu tenho 3 aqui. Então vamos pegar, deixa eu pegar o textinho aqui e exibir aqui. Então, muito bom, ele não quebrou linha, show de bola, perfeito. Vamos só ajeitar aqui para ficar bonitinho para a gente, tá? Então, pronto, vamos agora, vou ler com você, tá? Crie um programa que peça ao usuário para inserir as notas de um aluno. O programa deve permitir que o usuário insira várias notas e finalize a entrada digitando um número negativo. Depois, o programa deve calcular e exibir a média das notas e informar se o aluno foi aprovado, reprovado ou se foi recuperação, né? Certo, ok. Então, beleza. Esse é o nosso desafio. Vamos agora analisar esse desafio e resolver esse desafio, certo? Isso aqui é um programa real, tá? Isso aqui é um software real de gestão de alunos, por exemplo, alunos, notas, etc. Então, é um programa real que você faz em código mesmo, tá? Se você for um programador. Vamos desenvolver a lógica usando aqueles recursos que a gente já tem, né, que a gente já aprendeu. Vamos desenvolver esse desafio aqui agora. Então, vamos lá. Primeira coisa, o usuário vai inserir notas indefinidamente, tá? E aí o sistema identifica que ele parou de inserir notas quando? Quando ele põe uma nota negativa, que é uma nota que não existe, claro. Então, se o cara botou a nota negativa, quer dizer que ele parou ali de exibir o sistema, de inserir mais notas, certo? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, enquanto. Então, eu vou botar o seguinte, ó, vou criar uma variável, por exemplo, chamado notas, no plural, tá? Por quê? Nessa variável, eu vou armazenar todas as notas que o cara está digitando, certo? Então, dentro dessa variável, eu vou ter mais de um valor. Sim, eu posso ter mais de um valor. E eu vou ter todas as notas que o cara está digitando. Então, se ele digitou 2 notas, eu vou ter 2 notas aqui. Se ele digitou 10 notas, eu vou ter 10 notas aqui. Ok? Então, beleza. Criei a variávelzinha aqui. Não vou colocar nenhum valor por enquanto nessa variável, tá? E agora vamos para um loop. Vou até botar aqui um loop. Enquanto nota underline digitada, tá? A nota digitada da vez, né? Daquela vez. Ela for maior do que 0, o que significa? Que o cara digitou uma nota, pelo menos ele digitou uma nota positiva, né? Ou pelo menos 0. Né? 0 também vale. O aluno pode tirar 0, né? Só não pode tirar menos 1. Mas vamos lá. Enquanto a nota digitada for maior do que 0, significa o quê? Que eu vou continuar pedindo novas notas, certo? Então, ó, input, ou seja, o cara vai digitar alguma coisa, né? Nota digitada. Então, input, nota digitada, vai abrir um campinho lá para o cara digitar, por exemplo, a nota da vez, né? Do aluno lá. Digitou a nota da vez, beleza. Ele vai receber essa nota da vez, e aí o que ele vai fazer? Notas igual a as notas que eu tenho, né, que eu já tenho, mais a nota digitada. Concorda? Então, eu tenho aqui a minha variável notas, que ela tem o quê? Todas as notas que o cara digitou, certo? Aqui o que eu faço? Enquanto a nota digitada for maior do que 0, pede a nota lá. Depois, notas vai ser notas mais a nota digitada. Ou seja, eu vou adicionando as notas que o cara está digitando, ok? Beleza. Uma hora,
ela vai parar de ser positiva, né? A nota digitada vai começar a ser negativa, então eu passo para o próximo passo. Qual é o próximo passo agora? Vamos lá. No desafio tem aqui dizendo, ó, finalize a entrada digitando um número negativo. Ok, já fizemos essa parte. Depois, o programa deve calcular e exibir a média das notas e informar se o aluno foi aprovado, reprovado, recuperação. Vamos primeiro calcular a média das notas. Como é que eu calculo a média de uma nota? Então, vamos lá. Variável média, certo? Como é que funciona a média de uma nota? Basicamente, eu somo cada uma das notas, né? Eu somo ela, os números, e eu divido pela quantidade de notas que eu tinha. Concorda? Então, se o cara tirou um 5 e tirou um 7, por exemplo, eu somo o 5 e o 7 e eu divido por 2, que são duas notas que eu tinha. Ok? É exatamente isso que nós vamos fazer aqui agora. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Média vai ser igual a... E aí o que é que eu faço? Soma de notas. E aí esse comandinho aqui vai fazer o quê? Ele vai basicamente pegar cada uma das notas e vai somar elas. Então eu tenho um 5, eu tenho um 7, ele vai soma e dá 12. Ah, eu tenho um 3 também. Soma, dá 15. Ok? Beleza. Fiz essa soma de notas. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou dividir, essa barrinha assim lateral, na programação quer dizer divisão, tá? Eu vou dividir pelo quê? Total de... Ou total não, né? Vou botar o nome certo, né? Quantidade de notas. Certo? Então, a quantidade de notas. Então, a média, o valor da variável média vai ser o seguinte. A soma das notas dividido pela quantidade de notas que eu tenho armazenadas, que foram nesse loop aqui, que a gente foi pegando, que o usuário digitava e armazenando. Pegando e armazenando. Ok? Então, beleza. Eu tenho a média aqui agora. O que é que eu tenho que fazer agora? Ele diz aqui, ó. Calcular e exibir a média. Então, só calculamos, né? Não exibimos. Então, vamos lá. Exibir média. Perfeito. Show de bola. Próximo passo. E informar se o aluno foi aprovado, média maior ou igual a 7, ficou em recuperação, então, entre 6,9 e 5, né? Ou foi reprovado, inferior a 5. Então, o que a gente faz aqui agora? Uma condicional, exatamente. Então, ó, se a média foi maior ou igual a 7, ou 5 não, a 7, o que é que eu faço? Exibir. Aí eu vou botar a frasezinha aqui, por exemplo, você foi aprovado. Certo? Depois, caso a média for, nesse caso aqui a gente vai ter que colocar duas condicionais, né? Então, duas condições. Por quê? Se a média for menor do que 6,9 e maior do que 5, ou seja, maior do que 5, maior ou igual, né? Vamos incluir o 5 também. Então, se ela for menor do que 6,7 e maior do que 5, outra condição aqui, exibir, você está em recuperação. Certo? Caso contrário, ou então eu posso botar mesmo aqui a condição, tá? Então, caso média for menor do que 5, exibir, você está reprovado. Beleza? Então, acabamos de resolver aqui esse nosso desafio. Então, tá aqui, ó, a resolução desse nosso desafio. Óbvio, eu não estou usando nenhum tipo de padrão. Ah, existe o padrão Portugal, o padrão não sei o que lá, o padrão não sei o que lá. Existem vários padrões para você digitar algoritmos em lógica de programação. Eu estou querendo focar em te ensinar a lógica em si, tá? Então, eu estou digitando aqui, estou fazendo coisas que a gente consegue ver e a gente consegue entender o que a gente está fazendo, tá? Então, por exemplo, a média é a soma de notas dividido pela quantidade de notas, certo? Então, estou simplificando, mas com o objetivo sempre de te ensinar a lógica de fato, tudo bem? Então, esse é como um programador pensa para resolver esse tipo de desafio aqui, por exemplo, tá? Vamos para o próximo desafio. Ó, pegar outro aqui. Então, também não quebrou linha. Perfeito, show de bola. A gente ajeita aqui agora ao vivo e a cores. Então, vamos lá. Ó. Crie um programa que escolha um número aleatório entre 1 e 100. Ok? O jogador deve tentar adivinhar o número. Então, o jogador, né, a pessoa que está usando esse software, vai digitar um número, né? E aí o programa deve dar dicas se o palpite foi alto ou baixo.
o jogo continua até que o jogador acerte o número. Ok? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente tem que criar um número aleatório, tá? Então, ó, vamos botar aqui a variável número e aí vamos botar aqui, ó, número aleatório entre 1 e 100. Então ele vai, esse comandinho aqui vai gerar para mim um número aleatório entre 1 e 100. Perfeito. Então eu pego esse número aleatório que ele gerou e eu armazeno na variável número. Então essa variável vai ter o número 1, ou o número 15, ou o número 36, ou enfim, aleatoriamente, tá? Beleza. Próximo passo. O jogador vai tentar adivinhar o número, ou seja, eu tenho que pedir a ele, ó, adivinha o número aí. E aí o jogo continua até que ele acerte, tá? E aí cada vez que ele digita um número, eu tenho que fazer algumas verificações, algumas condicionais, certo? Então vamos lá. Enquanto o jogo tá on, a gente vai continuando, tá? Então eu posso até fazer melhor ainda. Eu vou criar uma variável. Então vamos botar aqui, por exemplo, digitado. Vou começar com 0, tá? Fica com o número 0, uma variávelzinha digitado. Que aí a gente armazena nessa variável o que o usuário digitou, tudo bem? Então, beleza. Loop, enquanto, não é nem digitado na verdade, né? Se o cara acertou ou não. Então, além desse digitado, vamos criar uma outra variável com acertou, começa com a palavra não, tá? E aí, ó, o que a gente faz? Enquanto acertou é igual a não, ou seja, enquanto o cara não acertou, continua aí, fica rodando esse loop. O que esse loop vai fazer? Vamos pegar o input do usuário e vamos armazenar na variável digitado, tá? Então ele vai digitar um número lá. Vai aparecer um campinho e o cara digita um número. Uma vez que ele digitou o número, a gente vai armazenar esse número na variável digitado. Ok. O que a gente faz agora? Se digitado, o número que o cara digitou, é igual ao número, ou seja, se o número que a gente armazenou, o aleatório, é 10, e o cara digitou o número 10, bateu, ele acertou, né? Então, ó, se ele acertou, a gente exibe a frase você acertou. E logo em seguida, acertou igual a sim. Perfeito? Então, beleza. Essa é essa condicional aqui que a gente vai fazer. Ela executa dois comandos, na verdade, né? O primeiro, para dar um retorno para o usuário, dizer, ó, você acertou, e depois o acertou igual a sim, que aí ele para o loop, né? Próxima vez que o loop rodar, o acertou vai ser sim, o loop não funciona mais. Então, acabou o jogo, né? Em outras palavras. Então, além disso, a gente tem que fazer outra coisa, ó. O programa deve dar dicas se o palpite foi muito alto ou muito baixo. Então, o que a gente faz aqui agora? A gente pode fazer outra condicional. Então, logo aqui embaixo, a gente faz outra condição. Se o número digitado for menor do que o número, ou seja, se o cara digitou um número menor, a gente pode fazer o seguinte, ó, exibir, você digitou um número menor. Então a gente dá meio que uma dica, ó, o número aí você digitou um número menor, tá? Beleza. Caso digitado for maior do que o número, a gente exibe outra frase. Você digitou um número maior. Então a gente coloca essas condições aqui para dar uma dica para o cara, tá? Então, em outras palavras, pronto, acabou aqui, tá? O desafio foi feito já. Olha só recapitulando com você. Número, variável número, a gente pega um número aleatório entre 1 e 100, ok, armazena na variável. Digitado, a gente vai armazenar o que o cara está digitando, então eu começo com essa variável com o número 0, por exemplo. Acertou igual a não. Então, começa com o acertou igual a não. E o loop, enquanto a variável acertou tem o valor não, tá? O que a gente faz? A gente manda um input na variável digitado, ou seja, o que o cara digitar, a gente salva na variável input, ok? E aí a gente verifica essa variável que o cara digitou. Se digitado for igual ao número que a gente gerou aleatoriamente, quer dizer que o cara acertou. Então, eu digo aqui que ele acertou e depois eu coloco o acertou como sim, que aí ele vai parar a execução desse loop. Concorda? Beleza. Depois eu tenho outra condição. Se o número digitado for menor do que o número, ou seja, o cara digitou um número menor do que o número aleatório, né?
você digitou um número menor. Ok. A gente não põe o acertou sim aqui. Por quê? Porque ele não acertou. A gente só dá uma dica, tá? Deu uma dica, ele vai rodar o loop novamente. Quando ele rodar o loop de novo, vai pedir de novo o número, o cara digita e a gente faz todas essas 3 verificações, tá? Então, beleza. Se o número digitado for menor do que o número, exibe essa frase. Caso o número digitado for maior do que o número, a gente exibe a outra frase dizendo que o número é maior, que o cara digitou, né, um número maior. Então, pronto. Ou ele acerta ou a gente dá dicas. Em outras palavras, é isso que vai acontecer nesse software aqui, nesse programa. Então, acabamos de resolver esse desafio. Legal? Perfeito. Agora nós temos o terceiro desafio. E olha só, esse daqui eu não vou resolver. Esse daqui você vai resolver e você vai colocar nos comentários essa resolução aqui, a resolução desse desafio aqui, tá? O desafio é o seguinte: crie um programa que gere a tabuada de um número informado pelo usuário. Então, tipo assim, o cara vai digitar o número 9. Então, você gera a tabuada de 9. Tudo bem? O que é uma tabuada? Na matemática, a tabuada do 9, por exemplo, você põe lá 9 vezes 1 igual a 9. 9 vezes 2 igual a 18. 9 vezes 3 e assim você vai até 9 vezes 9 no caso. Tudo bem? Então, você cria essa lista com o número que o cara digitou vezes 1, o número que o cara digitou vezes 2 e, enfim, assim sucessivamente. Tudo bem? Então, o programa deve exibir a tabuada de 1 a 10 para o número informado. Então, tipo assim, o cara digitou 9. Aí você põe lá, 9 vezes 1 é igual a 9. 9 vezes 2 é igual a 18. 9 vezes 3, enfim, a gente vai até 9 vezes 9. E aí você faz todo esse processo aqui. Tudo bem? Então, dicas. Vou dar uma dica. Essa aqui é mais difícil, tá? Eu já adianto essa aqui, realmente eu deixei claro, óbvio, o mais difícil para você resolver, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a resolução desse desafio na descrição do vídeo, tá? Mas não olha, tenta fazer primeiro, põe nos comentários e aí depois você confere. Tudo bem? Maravilha, então. Se esse vídeo te ajudou, peraí, antes de eu despedir de você, vamos vir para cá. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo fez você aprender uma coisa ou outra, o like, óbvio que ele é obrigatório. Você tem que se inscrever no canal, porque eu estou postando dicas de programação no geral, e de várias linguagens e tecnologias também, não só lógica de programação, claro, o tempo inteiro. Então, você não pode perder. Já aperta no botão de se inscrever, ativa o sininho para você receber a notificação quando eu postar vídeos novos, tá? E, na descrição tem um curso completo de programação, caso você queira conhecer, tá? O nosso curso completo. Ele vai te ensinar do zero. Você não precisa ter nenhum conhecimento anterior. A gente te ensina do absoluto zero a programar. Beleza? Da prática, sempre com exemplos, sempre com, enfim, essa didática que você viu aqui nesse vídeo, por exemplo. Beleza? Maravilha, então. Até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau!